Olá, minha gente querida e muito amiga. Eu, pastor Newton Santos, tenho mais uma vez o orgulho de estar contigo aqui no canal Hora da Unção para te levar palavras de vida eterna. Antes de nós meditarmos no texto, já vai deixando o seu joinha. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Assim, nós poderemos levar a nossa mensagem para o maior número de pessoas cada vez mais. Vamos ao texto? Salmo de número 69, versículo de número 21. Este salmo é profético. Versículo 21 diz assim: Deram-me fel por mantimento, e a minha sede me deram de beber vinagre. Quer dizer que este salmo, ele vai falar acerca do sofrimento do Messias, do Salvador do mundo, daquele que entregou a sua vida para que uma multidão pudesse ser remida, lavada e remida no seu próprio sangue. Jesus Cristo, o Senhor, o Rei da Glória, quando ele foi alçado à cruz do Calvário, ele a sofrer as afrontas, as pedradas, as cusparadas, os xingamentos, o linchamento público. Ele vai sentir sede lá na cruz do Calvário. E esta profecia irá se cumprir aqui no Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 28. Está escrito assim, minha gente: mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, colocaram numa vara de isopo e chegaram-no à sua boca. E quando ele recebeu o vinagre, disse: já está consumado. Imagine, Jesus sentindo ali o maior de todos os sofrimentos, a maior de todas as dores, ao sentir sede, pois desde a madrugada daquela sexta-feira ele vai enfrentar o julgamento do Sinédrio, o julgamento do povo, o julgamento dos romanos, e ele vai sentir fome, ele vai sentir sede, ele vai receber os açoites por toda a sua pele, toda a sua carne. Jesus vai sentir dor, com certeza, em todos os seus órgãos, na cabeça, em todos os seus membros, no corpo, e ele vai sangrar por toda Jerusalém com aquela cruz que era dos pecadores. Mas ele que era santo, ele que não havia cometido nenhum único pecado e não havia nenhuma culpa nele, o próprio Sinédrio vai dizer isso. O próprio povo vai reconhecer isso, porque não achavam, dentre muitas daquelas testemunhas falsas, não achavam uma única sequer que pudesse apresentar uma justificativa para que o Filho de Deus fosse condenado. Durante muitos anos, os eruditos acreditaram que aquela esponja com vinagre era uma atitude até mesmo de misericórdia, porque o pecador naquela cruz, o bandido, o salteador, o ladrão naquela cruz, ele, ao receber um bocado de vinho, ele poderia sentir um pouquinho a sua dor sendo anestesiada. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Será que o sacrifício de Jesus poderia ficar ainda pior ou mais intenso nos registros históricos? A história nos diz que o Império Romano tinha construído banheiros públicos por todas as províncias do Império. E também na Galileia, na Judéia e em Samaria. E os arqueólogos afirmam ter encontrado um desses banheiros públicos no Monte Calvário, no Monte da Calveira, perto do local onde o Senhor Jesus teria sido crucificado. O mictório era um banheiro público
onde as pessoas faziam as suas necessidades fisiológicas numa espécie de banco, como este aqui onde eu estou assentado. E este banco havia buracos onde a pessoa ali se assentava, como vasos sanitários. A pessoa fazia ali as suas necessidades fisiológicas e no meio do mictório passava uma água corrente, uma água que era desviada de uma fonte, de um rio, onde um empregado, um servo, um escravo, vinha com um vaso cheio de vinagre, com uma esponja num galho de isopo. A pessoa fazia as suas necessidades fisiológicas e aquele escravo limpava, higienizava as partes íntimas daquela pessoa. Ele lavava a esponja naquele riacho, naquele pequeno córrego, e a mergulhava de novo naquele vaso. E assim ele fazia com todos aqueles que usavam o sanitário público. Imagino eu, meu querido, minha querida, que este servo ou uma outra pessoa estivesse pego aquele vaso repleto de dejetos humanos, repleto de fezes, urinas, cheio de bactérias, vírus talvez, com um pouco de vinagre, um pouco de água e aquela esponja que era usada por várias e várias pessoas que iam até o mictório. Alguém pegou aquele vaso, levou até a crucificação e quando viu o Senhor Jesus ali agonizando, essa pessoa pegou aquela esponja, pegou aquele galho de sopa e esfregou literalmente aquela esponja imunda na boca do Senhor. É por isso que o texto no Salmo de número 69 vai dizer que deram-me fel por mantimento e na minha sede deram-me vinagre. Então, literalmente, o texto do Salmo de número 69 diz que ali não havia só vinagre, ali havia outros componentes. Era uma espécie de sopa, de excremento que esfregaram no rosto do Senhor Jesus. Eu sei que o texto não deixa isso claro, mas a história nos mostra que é bem possível que essa tenha sido a verdade da dor em que o Messias sentiu naquela cruz. Imagina, depois do abandono, depois da afronta, das falsas acusações, depois dos açoites, das cusparadas, das bofetadas, depois das pedradas, depois de sentir dor por todo o seu corpo, depois de ser abandonado nu naquela cruz do Calvário, ainda esfregaram uma sopa de fezes na boca do Rei da Glória. E tudo isso, meu querido, minha querida, foi por amor. A Bíblia diz que o Pai amou o mundo de tal maneira, a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não rejeite o sacrifício da cruz do Calvário. Não rejeite o amor que Deus revelou por você naquela cruz. A graça de Deus foi revelada e a graça de Deus estava em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Rei e o nosso Salvador. Nós vamos ficando por aqui. O meu nome, você sabe, é Newton Santos. Uma novidade para os santos. E em breve estaremos mais uma vez aqui no canal Hora da Unção, trazendo para cada um de vocês palavras de vida eterna.